Então, bom dia a todos, que Deus te abençoe. Vamos continuar o estudo da palavra do Senhor. Estamos hoje em Mateus, capítulo 4. Estamos estudando capítulo por capítulo. Convido você a pegar a sua Bíblia. Mateus 4, versículo 1 diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Olha a audácia do diabo falando com Jesus. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, ou arreda, Satanás, para trás de mim, Satanás. Pois está escrito: Adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Irmãos, lá no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 13, falando na mesma passagem bíblica sobre a tentação de Jesus, a Bíblia diz que o diabo se retirou até um momento oportuno, ou até uma ocasião oportuna. Olha como o bicho realmente é tinhoso. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas parece que não havia tanta certeza assim. Porque ele perguntava: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho, faça isso, peça isso, ordene isso. Irmãos, de duas uma. Ou o diabo não sabia e ele queria ter certeza, então ele testava e o Senhor Jesus Cristo respondia biblicamente e o diabo fazia as afirmações usando a Bíblia, mas claro, de forma retorcida. Ele usava um texto fora do contexto para pedir alguma coisa ou para tentar Jesus de alguma forma. Então não se engane. Muitas das coisas que vierem embrulhadas em versículos bíblicos para a nossa vida não quer dizer que é verdade. Existem pessoas que usam a Bíblia para avalizar, para confirmar e dar liberdade para cometerem certo tipo de atitudes, às vezes nem sempre pecaminosas, mas erradas, vamos assim dizer. Por que, pastor, existem coisas que são erradas e não são pecado? Eu diria que sim. Por exemplo, eu tenho uma garrafinha aqui na minha frente que ela tem um biquinho onde você abre e bebe a água. Eu poderia furá-la embaixo e beber água por ali. Foi errado. Ela não nasceu para esse propósito. Eu bebi água, ela derramou, molhou a mesa, estragou os papéis. Errado, porque ela não nasceu para esse propósito. Eu posso, por exemplo, usar a câmera que eu estou fazendo essa filmagem e virar ela para o outro lado, para a parede, e começar a falar. Os irmãos vão falar: pastor, mas está tudo errado. Eu não estou vendo o Senhor, só estou te ouvindo. Está errado, mas não é pecado. Mas aquilo que é pecado, ele nasce da transgressão da palavra de Deus. Tudo aquilo que transgride a palavra do Senhor não é um erro. Porque o erro, você fala assim: me desculpa, tá tudo certo. Ou você nem fala nada e as coisas passam. Agora, aquilo que é pecado é necessário arrependimento. Eu não posso simplesmente adulterar, mentir, sonegar impostos, maltratar o meu próximo e falar assim: desculpa, foi um erro. Não, eu preciso me arrepender do que eu fiz e falar: Senhor, me perdoa, porque eu falhei contra o Senhor e contra a sua palavra. É tão interessante quando eu começo a perceber que eu tenho uma obrigação moral, social com as pessoas e espiritual com Deus, e eu começo a pagar as minhas dívidas. Pastor, mas Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Sim, desde que eu e você nos arrependemos dele. Mas e depois que eu aceitei Jesus e me batizei, eu preciso continuar pedindo perdão? Sim, porque agora, na caminhada com Cristo, eu preciso ainda mais me arrepender, porque ele já tirou de mim o escrito de dívida que me prendia nos meus prazeres carnais. Hoje eu sou livre do pecado.
Não quer dizer que eu não peque mais. Quer dizer que eu consigo dizer não. Irmãos, escuta só, isso é muito importante. Depois que Jesus nos alcançou, porque ele nos alcançou, não fomos nós, né? Foi ele que nos escolheu, não nós o escolhemos. E ele nos designou para que nós demos muitos frutos. Quando ele nos alcançou, a lei do pecado que estava presa em mim, né? Eu não conseguia me livrar das garras do pecado. Agora eu consigo. Agora eu consigo porque ele me libertou. Então, se eu for mentir, há uma voz em mim dizendo, isso não está certo. Essa voz é o Espírito Santo agindo dentro de mim, me guiando a toda a verdade. Então, eu estou livre. O diabo se aproxima de Jesus e diga, ordene que essas pedras se transformem em pães. Ele fala assim, não, está escrito. O diabo falou na Bíblia e Jesus respondeu também dentro da Bíblia. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, ou o diabo não sabia que era Jesus, ele estava testando, ou ele sabia e queria fazer ou provocar Jesus ao pecado. Irmãos, imagina se Jesus peca. Não foi o que aconteceu, mas se ele peca, a morte dele seria em vão. Porque nós somos restaurados pelo Filho unigênito de Deus, que morreu sem pecado, e sem pecado ele pagou o nosso preço. Ele era um cordeiro limpo. Se ele tivesse pecado, possivelmente nós não seríamos restaurados, estaríamos todos perdidos. Era uma expectativa de morte e uma expectativa de inferno. E não é isso que nós queremos viver, né? Vamos continuar a leitura aqui. Versículo de número 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, ou Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, ou seja, Jesus vivendo entre eles. Imagina nós vivendo nesse local onde Jesus andava pela cidade. Imagina você acompanhar Jesus que curava todas as pessoas do Messias, saindo de casa e indo para o mercado. Imagina que coisa maravilhosa. Você vê ele andando no final da tarde, saindo com os discípulos, voltando. Apesar de que eu acredito que, ainda que não fosse chamado como os 12, eu estaria junto, aquela multidão que o acompanhava constantemente. Galiléia dos gentios, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Irmãos, Jesus passou por uma sequência de fatos para depois começar a pregar o evangelho. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo cumpriu tudo que era para ser feito. A maturidade de um homem judeu se começava de fato aos 30 anos. Claro, ele já começava a aprender, se envolver, discutir, mais novo, mas ele era considerado um homem maduro a partir dos 30. Foi quando Jesus começou o seu ministério, quando ele foi batizado. Jesus foi batizado, esperou o momento certo, foi batizado, ficou em jejum por 40 dias e 40 noites, foi tentado pelo diabo. Depois do batismo, pulei essa parte importantíssima, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. E Deus falou do céu, esse é meu filho amado, ao quem me comprazo, a ele ouvi. Ou seja, dentro do momento oportuno, no dia do Senhor, quando eu digo dia do Senhor, eu estou me referindo a um dia determinado que o Senhor escolheu para realizar uma obra. No dia do Senhor, para a vida de Jesus, tudo aconteceu. Então, a partir disso, o versículo 17 diz, daí em diante, Jesus começou a pregar. Jesus falava, discutia a respeito das Escrituras e aprendia. Mas só depois destas coisas, daí em diante, ele começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Quem que fez esse papel antes de Jesus? João Batista. Nós falamos de João ontem. João Batista foi o precursor. Ele anunciou e pavimentou a rodovia para que Jesus andasse. A Bíblia diz que João veio para aplainar os caminhos para o Senhor. E João o fez. João pregava um batismo de arrependimento, dizendo para todo mundo, aquele que vem depois de mim, uma pessoa tão importante que eu não sou digno de desamarrar as correias, os cadarços, né? Vamos dizer aí da forma moderna, dos seus sapatos.
Eu não, se fosse hoje, João diria: eu não sou digno de desamarrar o cadastro do tênis de Jesus. Era isso que ele estava dizendo. E ele preparou o caminho para o Senhor. Quando o Senhor Jesus Cristo veio, ele continuou de onde João parou. João estava falando sobre alguém que viria. Jesus chegou dizendo sobre alguém que chegou. Ele começou a dizer, quando ele pegou o livro de Isaías, leu ali, ele falou: hoje se cumpriu o que está escrito. E chegou o ano aceitável do Senhor, para curar, dar liberdade aos cativos, colocar em liberdade os oprimidos pelo diabo e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus estava dizendo: aquele que foi profetizado por Isaías, por Zacarias e por João Batista e os demais profetas, chegou, sou eu. Irmãos, imagina que coisa maravilhosa. Mas o texto continua dizendo, verso 18: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Versículo 21. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Irmãos, lá no livro de Lucas, capítulo 5, dá muito mais detalhes, como um médico, como alguém completamente versado, assim como Mateus também, e tudo indica, por ser cobrador de impostos, tinha uma inteligência, tinha uma preparação maior do que os demais discípulos, porque a maioria era indouto, a maioria tinha pouquíssimo conhecimento, mas esses daqui deixaram registrados, e Lucas deixou um pouco mais detalhado esse acontecimento. Em Lucas diz, e nós vamos chegar lá quando formos ler o livro de Lucas, esse daqui 2 meses mais ou menos, né? Então dá para falar agora numa boa. Lucas diz que Jesus estava falando, pregando a palavra para as pessoas à beira do mar, e estava ali o barco. Ele pediu para entrar no barco dos pescadores, que tinham passado a noite toda e não tinha pegado nada. Ele pediu para afastarem o barco um pouquinho, para que ele conseguisse pregar, para que todos o vissem e o ouvissem, né? Imagina só Jesus na beira da praia e as pessoas sentadas na areia e Jesus embaixo. Ele subiu num barco. A sua voz ecoou melhor e as pessoas à sua volta o ouviram. E assim que ele terminou de pregar, ele virou para Pedro e falou assim: Pedro, lança a sua rede. Vai um pouco mais para frente e lança a sua rede. Pedro falou para ele: Senhor, mas nós tentamos a noite toda, mas pela tua palavra, porque ele sabia, ouviu falar dos milagres, de algumas coisas que estavam acontecendo. Ele lançou as redes vieram tão cheias que eles não conseguiram colocar num barco só, as redes começaram a se rasgar, chamaram ajuda, veio Zebedeu e os seus filhos, Tiago e João, ajudaram, ficaram maravilhados. Pedro se prostrou e falou: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus disse: Pedro, eu te farei um pescador de homens. Irmãos, quando nós vamos tecendo a história etapa por etapa, nós conseguimos compreender melhor os acontecimentos e isso nos preenche, isso nos dá um norte, isso fecha o quebra-cabeça que muitas das vezes está confuso em nós. Então vamos juntos todos os dias aprender e estudar capítulo por capítulo para que não nos falte conhecimento da verdade. E os irmãos não fazem ideia. Eu aprendo mais que os irmãos, mesmo que eu já tenha lido cada leitura, cada pesquisa, cada preparação para trazer aqui para os irmãos, mais eu me enriqueço. Então, para mim, está sendo abençoador. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, o nosso conhecimento, o nosso crescimento espiritual e bíblico, intelectual, teológico, para que nada nos falte no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos.